Good day, Bom dia a everyone. todos. It's É great muito to be bom estar connected again conectados com with you. vocês Thank you novamente. for joining Obrigada me, por estarem and aqui. I hope Espero you're que vocês enjoying estejam it and desfrutando e practicing praticando when you quando are at vocês estão home em on your casa. phone. It's good É to bom practice what we praticar o are que nós doing estamos because through fazendo. Como practice, nós já as we sabemos, say, we a become prática perfect. traz a perfeição. And the things E as we are coisas doing, que estamos some of them fazendo, are algumas a coisas bit são bastante delicate, such as delicadas, the pulse como o diagnosis, the diagnóstico de pulse feeling. pulso, o sentimento do And it takes a pulso. little bit of Isso getting used to it, and that's leva why muito it's tempo para a gente se important to acostumar, por isso practice é a few times importante at a home. gente fazer isso So várias I vezes em welcome everyone casa. again. I see from Vejo Norway, aqui que Norway, temos Adriane is there. Adriane Ardiana da Ardiane is there. Noruega está Ardiane Hadira, conectada. that's Muito wonderful. bem. Gisela A is there. Gisela, a Marianne, Mariange, Anthony, Anthony, Irvin Patani, and e others. So outros. it's É wonderful to muito have bom you ter all vocês here. todos aqui And it's great conectados to be also on e também Instagram. conectados no Instagram. We have many joining, Temos even muitos que from estão Oman. That's se wonderful. juntando a From all nós, parts of the de world, todas as partes from do the mundo, east do to the leste ao west, the oeste, US, the Latin Estados Unidos, America, I América can see Canada, Latina, also the também vejo whole Canadá, continent, todo o and continente Europe. We e a have Europa many, também, tem muitas and Middle pessoas de East is lá, also wonderful, e o Oriente and up to Médio, Nepal and até India are Nepal e joining. a So this is Índia. wonderful Isso é to be maravilhoso, with estar everyone com again. todos I hope aqui. you're settled, Espero que vocês estejam sitting aqui, sentados comfortably in a confortavelmente, quiet num place lugar as much as calmo, practical and as o much as quanto for possible. prático para fazer And we will isso. start E as we vamos get começar, everybody settled and coming and enquanto joining, as pessoas estão se with just juntando taking a the esta pulse. So conexão. let's Vamos take então one sentir hand. o pulso. In my case, I'm taking the Peguem right uma mão, hand no meu here, caso eu estou putting it pegando a on mão my chest a direita, little, estou so apoiando just ela no meu position. peito, esta é uma Take my other posição, hand e pego minha and put outra it mão on e the pulse, as we coloco have os learned dedos no at pulso, assim the como nós aprendemos, base of the seguindo thumb. a This is lateral my do right hand. On polegar, the base of e the na thumb, base do there is polegar a notch tem there, a bone, uma and then we use three indentação. fingers. E The left ali nós finger, vamos the usar index, estes the três middle, dedos, and o the ring finger. indicador, o médio e And o we put the anelar. index E finger colocamos esses at the dedos aqui side, no lado which is do braço, do at the level antebraço, of the no nível bone, do just osso que sai after the aqui, bone. logo depois do osso. And it's not Não accurate, é so the hand is preciso pretty isso, easy, é uma coisa pretty fácil, é relaxed, relaxada. and we are feeling the E pulse from sentimos o this pulso side deste of lado the dos finger, dedos, not na from the ponta dos dedos, não inside. do lado de Of course, dentro. if you É have claro, se nails você that tem are a bit long, then you have unhas to meio feel a compridas, little você vai from ter the que ir um inside. It pouco doesn't matter, it's sentir fine. mais pela But lateral, ideally, it's diagonal, mas from tudo the bem. tip of the Mas a finger, ideia é the estar tip na of the ponta finger. dos And so therefore, dedos. that's why we Por isso que bend nós the hand like dobramos this a and mão take assim para the poder pulse posicionar like that, os rather dedos than e like poder this. sentir o pulso If desta you, like you forma. play the Assim piano, como quando nós teacher tocamos teaches o you piano, not to try to play você this não way, toca assim, com a but mão this chata, way. mas assim, com os dedos And then the dobrados. guitar E também o also, this violão, is the part that esta parte feels que or that aperta as plays on the cordas. chords. And here E aqui nós also, também vamos this fazer a part of mesma the hand coisa. is Esta what parte we da use, mão this é que part nós of the finger utilizamos e esta parte do that dedo, is dos dedos, pointing towards the pulse. para tocar o And pulso. so we sit Então sentamos comfortably and we confortavelmente, feel our shoulders are nos relaxed and asseguramos we que see os our ombros face estão is relaxed. relaxados, We can close the podemos também eyes fechar os olhos and just e start apenas pressing começar a on our pressionar arm, no on our nosso arm, in my case, braço, the no right meu arm. caso, o meu braço And direito. then, as you start E à medida que pressing, vocês vão pressionando, at one point you em feel algum the ponto pulse. vocês Whenever vão you feel sentir o that pulso. pulse, E you assim que vocês stop sentirem o pressing. You pulso, don't vocês press parem de anymore. pressionar. Não So you might pressionem feel the mais. pulse on the first Vocês finger, on talvez the sintam o second pulso no finger, on the primeiro third dia, no finger, segundo ou no wherever it is. terceiro, não importa. You just feel Apenas first. sentimos. So let's do Então vamos that. fazer isso agora. Everyone Todo sitting mundo sentando comfortably, confortavelmente, relaxed, relaxados, os ombros shoulders easy, relaxados, face easy, hands, a face e a cara delicate touch, também. but we Um press toque delicado, mas pressionamos. and we E feel. As sentimos. soon as we Assim feel que nós something under the sentirmos finger, algo we no stop dedo, nós paramos and we keep e feeling. continuamos sentindo. If the feeling goes, we Se keep a press a little sensação vai more. embora, então pressionamos um pouco Any mais. finger. Qualquer dedo. And now E agora we feel nós the sentimos a quality of what qualidade we're do que feeling. nós estamos sentindo. Is it
é meio pulando, é saltitante, está pressionando forte contra o dedo, ou é suave, mais arredondado, ou meio escorregadio, ou pulando. Ou também, se tivermos algum. Podemos ter até uma experiência de dar uma qualidade diferente. Pode ser, por exemplo, seco, quente, frio, pode ser untuoso, pode ser aguçado, estes tipos de qualidades. Aí vocês podem pensar, como é que eu posso sentir todas essas qualidades? É meio confuso. O que você sente é a impressão que o pulso te dá quando você põe a tua atenção nele. Quando fechamos os olhos e sentimos isso numa forma quietada, há o tato, e o tato é uma vibração contra o dedo. Então, como isso acontece? Se você coloca a tua atenção nisso, e veja que impressão te dá. Te dá a impressão de alguma coisa mais arredondada, ou não, aguçada, forte, ou alguma coisa sedosa, ou pegajosa. E assim, todos estes tipos de valores, nós podemos julgar o pulso a partir desses valores. Então, para fazer isso quietamente, levamos alguns segundos, portanto, eu vou parar de falar por um pouco e deixar que vocês experimentem estes sentimentos. Como é o pulso? Muito bem, abrimos os olhos, estamos relaxados, podemos até levantar os nossos braços em direção ao teto, empurrar, à medida que nós tomamos uma inspiração profunda e depois soltamos o ar. Deixamos todo o esforço, cansaço, tensão que possamos ter e agora com os ombros relaxados e novamente colocamos a nossa mão na área do peito, no tórax, colocamos a outra mão ali no pulso e relaxamos de uma forma confortável. Pode ser encostado no peito ou para frente, assegurando que os ombros estão relaxados, e assim colocamos os nossos 3 dedos no pulso. A nossa mão está sempre relaxada, não está tensa. Ambas as mãos, mesmo a mão que está lendo o pulso, também ela está bem suave. O toque é suave. E somente a ponta dos dedos estão tocando gentilmente o pulso e pressionando até sentirmos alguma coisa. E isso pode acontecer em qualquer um dos 3 dedos. Então, primeiro nós estamos nos acostumando a sentir qualquer um desses 3 dedos. E depois vamos começar a sentir os outros dedos. Então vamos fazer isso agora. E suponham que vocês estão sentindo mais o primeiro dedo, o dedo indicador. Isso tudo bem. Aí nós relaxamos e deixamos o primeiro dedo um pouquinho, e aí sentimos o dedo médio, o segundo dedo. E se não estava lá, pressionamos um pouco mais até sentir no segundo dedo. Até sentir alguma coisa. E quando sentimos algo, seja lá o que for, como analisar isso intelectualmente, no nível do sentimento, no nível calmo da mente,
Qual é a impressão que te dá? É diferente do outro dedo? Ou é o mesmo, a mesma qualidade? Talvez seja mais profundo ou mais quente, está se escondendo de mim ou está saltando em minha direção, está escorregadio, aguçado. E quando nós dizemos que é apenas um pulso, como podemos dizer a diferença entre arredondado e essas qualidades diferentes? Quando você sente um pulso, vai ser o mesmo, mas quando começamos a comparar e vemos que talvez este dedo é um pouquinho diferente do outro, é essa diferença que vai ser importante. Então, para podermos apreciar essas qualidades diferentes de arredondado, suave, escorregadio ou saltitante, assim como dissemos no dia 3, o dia de ontem, que foi a sessão antes desta, o primeiro dedo representa Vata, o segundo representa Pitta e o terceiro dedo representa Kapha. E, portanto, temos Vata, Pitta, Kapha. Agora vocês talvez sintam no dedo de Vata alguma qualidade de Kapha, ou em Pitta alguma qualidade de Kapha, etc. Tudo bem, nós não estamos analisando por que isso está acontecendo. Vamos ter uma análise sobre isso mais tarde, para entender o que está acontecendo, mas por agora, estamos apenas sentindo isso. Então não nos importamos aonde nós sentimos o quê, mas nós nos importamos com que qualidade estamos sentindo. A qualidade, nós dissemos, pode ser 3 tipos de qualidade. Uma é geralmente como uma cobra, outra é como um sapo que salta, e outra é como um cisne que se escorrega com de uma forma muito graciosa. Então, é o que nós usamos como uma referência. Pode ser no primeiro, segundo ou terceiro. Em qualquer um destes valores pode existir isso. Nós temos a nossa atenção nestes aspectos sutis do nosso toque, do nosso tato, que agora está falando, ou detectando, ou escutando ao que o coração nos está dizendo, que tipo de modo operandum ele está. Então, o coração está falando conosco através do pulso. É o coração que empurra o sangue até as artérias. E depois, o sangue se move dependendo da qualidade das artérias, da fisiologia, da força da fisiologia. Então, esse sistema completo que influencia a qualidade do pulso. E o que nós estamos fazendo é aprendendo essa linguagem, essa nova linguagem. O pulso fala sua própria linguagem. E a linguagem que ele está falando está baseado nestes valores nos quais estamos falando. O valor de aguçado, suave, arredondado, e todas essas qualidades, todos esses valores, é isso que nós estamos buscando. Não importa em que dedo nós percebemos isso. Por agora, então, como dizer a diferença? Verificando os níveis diferentes do pulso, ou seja, as coisas que acontecem em cada um, que sejam diferentes um do outro. Se há uma diferença entre um dedo e o outro. Se há uma diferença, então qual vai ser essa qualidade da diferença que percebemos? Por exemplo, talvez no terceiro dedo você sinta algo mais profundo, algo mais suave, algo mais como um cisne. Ou talvez se você sente no segundo dedo, que talvez esteja pulando um pouco mais, é mais forte contra o nosso dedo. Então, comparando um com o outro, nós podemos nos dizer qual que é mais arredondado. Você pode dizer, tudo é arredondado, tudo é aguçado, mas tudo bem, pode ser que essa é a impressão, mas ao comparar, você comparando um dedo do outro, você vai ver que talvez este é um pouquinho mais aguçado que o outro, ou este talvez é um pouco mais forte, ou está batendo num ponto mais específico no dedo.
dedo e outro numa outra área do dedo. E este pode se sentir mais arredondado e este pode estar saltando mais. Então, comparando de um dedo ao outro e se acostumando com verificando o pulso, os sentidos, os nossos sentidos, o nosso sentimento através do tato, fica cada vez mais refinado. E isso influencia também o sistema nervoso, influencia o nosso cérebro e o próprio sistema nervoso físico, através do avivamento destes valores no sistema nervoso. Isso, de fato, cria mudança na estrutura do sistema nervoso, onde o tato, que tem a ver com o tato. E isso é uma área bastante larga, principalmente no que diz respeito à nossa mão. O treinamento de música, por exemplo, requer também o treinamento da audição. Temos que treinar a nossa audição. Isso que quer dizer que o nosso cérebro começa a reconhecer e associar certos tipos de som com diferentes tipos de memória do que é mais alto ou mais baixo, se é... E é assim que nós melhoramos a nossa audição. E assim podemos cantar o que nós ouvimos. O tato é a mesma coisa. Quanto mais praticarmos, mais estamos refinando nós mesmos, os níveis refinados do tato, que também influencia a forma com que nosso sistema nervoso funciona. Isso faz parte do que nós somos, de como estamos contribuindo para criar na nossa consciência um estado de consciência, de sentimento, um estado de experiência que é mais refinado, mais aquietado do que o estado de sentimento e de consciência que acontece quando nós estamos estressados, ou com medo, ou com ansiedade, e sem saber o que o futuro nos vai trazer, esse tipo de coisa. E isto é o que nós estamos deparando no nosso dia a dia, na nossa vida, principalmente quando existe uma ameaça como uma epidemia, uma guerra ou uma pandemia, como estamos sentindo agora. Todo o sistema nervoso está ativado de uma forma que ele está promovendo medo e aquele sistema de luta ou fuga no sistema. Isso cria complicações para que possamos ter um pensamento claro e poder usar o nosso cérebro, níveis mais avançados da nossa fisiologia e esse nível mais refinado do sentimento. Vocês sabem que as espécies diferentes de animais, quanto mais elevados eles são, mais refinado é o sentido do tato. Então, a habilidade de tocar com refinamento e sentir as coisas de uma forma delicada é muito importante para melhorar certas partes do sistema nervoso que despertam aspectos muito importantes e integrantes da memória, de comparar, de se ajustar com situações. Isto acontece quando nós estamos num estado calmo. É por isso que a meditação transcendental é muito importante, porque ela nos leva de um nível superficial da mente, que é muito ativo, para as profundezas da mente, que é muito quieto, muito calmo. A mente é como um oceano, é ativa na superfície e na profundeza ela é muito calma. E a meditação transcendental nos leva até o fundo do oceano. Transcendemos os valores superficiais. E aqueles que não aprenderam, e espero que vão aprender no futuro, mas o que estou querendo dizer é que quando nós estamos agindo desde aquele nível, e podemos ver mais claramente, podemos sentir mais claramente. Portanto, aqueles que praticam a meditação também vão ser capazes de avançar muito rápido nessa delicadeza da leitura do pulso. E se não, é só praticar com regularidade para poder detectar esse estado de bem-estar da mente. Então, continuem fazendo isso. É muito simples, é muito simples. E é isso.
Essa é a técnica que nós ganhamos, recebemos de Maharishi Mahesh Yogi, que é quem trouxe todo este conhecimento antigo da tradição védica da Índia, do yoga e tudo isso, e colocou isso tudo junto num pacote e forneceu uma forma sistemática para conhecermos o pulso, porque geralmente tem sido guardado apenas por um certo número de pessoas que sabem fazer isso corretamente, eles têm uma dádiva, é tudo no nível da intuição, algo no nível de como se fosse uma magia, uma mágica e esotérico. E o Maharishi tornou isso de uma forma muito sistemática. Ele fez com que seja muito compreensível e muito lógico, e pode ser ensinado e pode ser experimentado. Então, o que estamos fazendo agora é algo que tem profundeza, que tem sido guardado bem fechado, um conhecimento não acessível, passado de uma linhagem de mestre para discípulo, de pai para filho, e demorou muito tempo para aprender. E agora, graças aos ensinos de Maharishi, temos um método muito sistemático, e é isso que estamos aprendendo. E não é somente para ler o pulso e tentar diagnosticar se você tem muito vata ou muito pita, qual é a minha situação, que também são aspectos importantes, mas mesmo para simplesmente colocar a atenção nesse sentido do tato, a atenção que colocamos para ouvir o que o coração nos está dizendo, isso vai afetar todo o nosso corpo, porque o coração está associado ao corpo inteiro, a nossa mente, a nossa consciência, é todo um contínuo, nós sabemos que nós somos isso. E o pulso pode ser sentido desde qualquer aspecto. Você pode analisar os olhos, a cara, a voz, você pode analisar as expressões, e com isso pode-se dizer muito na fisiologia de uma pessoa, mas este conhecimento é realmente muito profundo. Quando nós experimentamos ele tem um efeito muito equilibrador. Eu estou dizendo para que vocês compreendam e continuem fazendo isso, porque pode parecer algo novo que estamos aprendendo, uma nova linguagem, a linguagem do coração, a linguagem do pulso. Isso é porque te mantém em contato com você mesmo, num nível profundo. Você pode, de fato, colocar tua atenção em algo, e seja lá onde nossa atenção vai, ela vai equilibrar, vai nutrir. A atenção tem um efeito muito poderoso. Onde nós colocarmos nossa atenção, aquilo cresce na nossa vida. E se você coloca a tua atenção no teu ser profundo, em áreas que precisam de cuidado, e a atenção vai cuidar disso, tem esse aspecto de cura, vai curar a fisiologia. Então, isto é muito poderoso, e fazemos assim, e continuamos a sentir essas diferenças nas qualidades entre um dedo e o outro, e também a diferença nas qualidades entre um momento e outro momento. Como dissemos ontem, vejam se vocês podem sentir o pulso de manhã, depois de comer. Apenas um minutinho, só veja o pulso, fechamos os olhos e vemos como é que o meu pulso está agora. E vocês vão começar a sentir diferenças, as diferenças, e começam a perceber, sim, é como aguçando a nossa audição quando estamos estudando música. Com isto, nós estamos aguçando o tato com relação ao coração e o estado da nossa fisiologia. E à medida que vamos fazendo, isso vai se tornar cada vez mais claro que sim, existe uma diferença. Outra coisa que vocês podem fazer é, uma vez que vocês pressionaram, vejam se vocês podem pressionar mais levemente, até o ponto de quase não sentir o pulso. E aí vocês vejam como é que sente-se agora. E depois pressionam um pouco mais, e aí vejam como é que sente.
Ah, sim, é diferente. E ao pressionar mais ainda, mais profundamente, até quase parar o pulso, vocês vão perceber diferença ali também. Então, estas são as camadas diferentes e níveis diferentes do pulso. Então, temos qualidade do pulso, ou seja, arredondado, aguçado, pulando, saltitante, suave, grosso, etc. Tem a posição do pulso, seja o primeiro dedo, o segundo ou o terceiro, e são posições. E depois tem a profundeza da pressão que aplicamos. Podemos aplicar a pressão na superfície, mais profundo no meio ou bem profundo. Estas são as camadas, isto é como uma introdução das diferentes camadas. E com isso temos muita informação. E isso é uma coisa realmente profunda sobre a linguagem do pulso. Então, este é um tipo de meditação, porque estamos meditando sobre a realidade do pulso, sobre conhecimento, sobre experiência. Por isso que nós chamamos esses encontros de meditação global. Mas também aplicamos a meditação transcendental, mas onde além de tudo, vamos além de tudo para experimentar o nosso ser. E tudo isto junto, esta é a nossa realidade. Nós somos ser puro e queremos crescer nesse valor. Então agora nós vamos meditar. Continuem praticando, primeiro dedo, segundo e terceiro. Pressionem mais ou menos, vão mais profundo, vão mais na superfície. E vocês vão analisar também as qualidades. Que qualidade na superfície? Que qualidade existe antes de eu dormir? Ou que qualidade tem quando eu acordo? Ou depois de comer? Que qualidade antes de comer? Ou se eu dormir, tirar uma soneca? E assim vocês vão começar a perceber diferenças e vão começar a aguçar o tato. E vamos falar mais sobre tudo isso amanhã. Agora vamos apenas sentar confortavelmente. Novamente eu quero agradecer a todos vocês. Temos pessoas de St. Petersburg também. Zana Feller, que está encontrando Kapha no pulso. Como encontrar Kapha no pulso? Kapha às vezes é um pouco mais profundo, então você tem que soltar um pouco os outros dois dedos, o primeiro e o segundo, e pressionar o terceiro um pouco mais para perceber alguma coisa. Muito bem, alguém está sentindo isso, está sentindo um sapo no pulso, muito bem. Vejo também aqui que tem pessoas do Irã, em Instagram, da Albânia, que legal, do México, é muito bom ter vocês aqui. Flórida, muito bem, maravilhoso. Tem uma pergunta aqui, sim, o pulso é tocado aqui do lado do braço, não perto do pulso em si, aqui em cima. Quando você chega próximo ao pulso, entre a palma e o braço, aí vocês vão ver que tem um osso ali. Passando o osso, aí depois tem um tecido mais mole. Você coloca os dedos bem ali, aqui que eu estou mostrando. Vocês aqui têm esse osso que está ali, passa o osso e depois vocês vão para este local daqui, onde tem esse tecido, e aí você coloca esses 3 dedos. Não aqui no pulso em cima, mas você passa esse osso que está aqui, que está na beira do osso radial, e aí você vai pegar esse tecido mais mole e é onde você vai colocar os dedos para sentir o pulso. Muito bem, desfrutem da prática e nos vemos amanhã. Agora vamos sentar confortavelmente, facilmente, podem se esticar um pouco, estejam confortáveis. Sentem confortavelmente, se assegurem que os ombros estão relaxados, a cara também, a mandíbula também.
Vamos fechar os olhos e depois de um tempo praticar a meditação transcendental. Aqueles que não meditam, vocês podem sentir o pulso e também fazer os exercícios respiratórios que fizemos, aquele pranayama, colocando atenção no som e depois no tato, na temperatura, no sabor que está na boca, o olfato, assim como nós fizemos na primeira parte destes encontros. Aqueles que estão aqui que não fizeram a primeira parte do curso, eu inspiro a vocês para fazerem, verifiquem esses vídeos. Foram 14 dias. Para vocês entenderem mais o que estamos fazendo aqui, tudo vai fazer sentido para seguir todos esses encontros de uma forma sistemática e sequencial, para ir crescendo no conhecimento e na experiência, para poder obter o máximo de benefício. Então, aqueles que não praticam a meditação transcendental, façam os exercícios respiratórios, o pranayama, e verifiquem o pulso antes e depois. Aqueles que praticam MT, leiam, sintam o pulso antes e depois pratiquem a meditação transcendental. E nos vemos amanhã, então. Vamos, então, fechar os olhos.